Boa noite, então, meus irmãos da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova. Aqui mais uma vez nós estamos a convite desta sociedade, desses nossos irmãos, trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Então, nesse instante, para iniciarmos esta live, vamos inicialmente convidarmos nossos irmãos a fazermos uma oração para assim nos harmonizarmos e buscarmos a sintonia com nossos amigos espirituais. Amado Mestre Jesus, neste momento humildemente vemos até o Senhor, até nosso Pai, que é todo amor, bondade e justiça, rogarmos humildemente a permissão e o auxílio através dos amigos espirituais, para que na atividade desta noite consigamos, dentro de nossos merecimentos, conseguirmos falarmos sobre teus ensinamentos e do amor desse Pai que nos ama muito e que todos os dias nos proporciona novas oportunidades para conseguirmos superarmos as nossas imperfeições. Assim agradeço-te, Pai, por tudo que nos permite ter conhecimento através da doutrina espírita e que possamos nós realmente sempre estarmos buscando, estarmos praticando bem sem olhar a quem. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos a convite da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova e para o tema desta noite escolhi um texto deste livro que tem excelentes mensagens e que nos traz também grandes ensinamentos baseados nas passagens e nos exemplos do Mestre Jesus. Então, eu escolhi do capítulo 14, aproveitamento. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouve os argumentos calorosos, rogando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e esconder-lhe os preceitos são tarefas e entender os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não tolero pequeninos aborrecimentos domésticos e mantém verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. Então veja, meus irmãos, no início desta lição, já nos vem chamar a atenção de nosso comportamento quando iniciamos em uma nova crença, que muitas vezes, mesmo que de maneira inconsciente, nos colocamos como os donos da verdade,
queremos impor os nossos conhecimentos, esses conhecimentos que não teríamos se não fosse a bondade de nosso Pai. Este Pai que, segundo a questão primeira de O Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. E assim, à medida que nós vamos deixando nos envolver pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, mesmo que nos dissemos ser criaturas dedicadas à divulgação do ensinamento do Cristo, vamos nos tornando criaturas muitas vezes indesejáveis, criaturas que, quando nossos irmãos veem a nossa aproximação, acabam muitas vezes fazendo comentários: ah, lá vem aquele fanático, lá vem aquela criatura que só ela sabe, e muitas vezes quer impor o seu proceder à nossa vida. Então, irmãos, existe uma passagem no Evangelho chamada indulgência que nos diz assim: que sejamos mais severos conosco mesmo e indulgente para com nossos irmãos. Não digo que a nossa maneira, que muitas vezes queremos espalhar a boa nova, esteja contrariando a vontade do Pai. É isso que Ele espera de nós. Mas muitas vezes o nosso fanatismo, que milhares e milhares de irmãos que buscam na doutrina espírita ou em qualquer outra crença, porque toda crença religiosa é, é bem-vinda, porque fala sobre os ensinamentos, principalmente os ensinamentos morais deixados pelo Cristo. Mas vejamos bem que o início do texto nos fala que nos tornamos criaturas, como fala Joana de Ângeles muitas vezes, fazemos uma projeção de muitas vezes daquele comportamento que queremos mascarar, porque queremos nos apresentar perante a sociedade como criaturas com comportamento cristão. Mas muitas vezes é apenas, como diz no próprio texto, são máscaras que usamos no nosso dia a dia perante a sociedade, e muitas vezes dentro de nossos próprios lares somos verdadeiros carrascos. E quando não, cometemos o erro de usar esse conhecimento que dizemos ter para ficar julgando o comportamento de nossos irmãos. Vejam bem, meus irmãos, o quanto ainda nós somos espíritos imperfeitos, mas graças à boa vontade de Allan Kardec, este precursor, este mediador desta doutrina maravilhosa, hoje temos milhares e milhares de obras em diversas línguas, nos trazendo convite ao despertar de nossas consciências. O Mestre Jesus não veio para condenar a ninguém em seu tempo. Ele veio sim nos convidando para o despertar de nossas consciências. Até mesmo aqueles que foram seus algozes, em nenhum momento ele mesmo expondo o que estes traziam a responsabilidade de estar esclarecendo o povo, ele os condenou. Ele foi rígido, mas ao mesmo tempo ele foi amoroso. E quando esteve na cruz, então, ele disse a célebre frase para que o Pai nos perdoassem, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então, irmãos, vejamos como
A nossa jornada aqui neste plano de prova e expiação pode muitas vezes se tornar muito mais difícil do que realmente é, devido à nossa intolerância, devido à nossa falta de amor ao próximo. Porque pois a própria doutrina espírita nos elucida que somos os trabalhadores da última hora, mas não somos privilegiados. A maioria de nós que está hoje como espíritas nesta nova existência, que aqui estamos neste plano, são espíritos com grandes comprometimentos espirituais, mas a própria bondade deste Pai nos concede, através da reencarnação, a oportunidade de estarmos numa doutrina que, no seu tríplice aspecto religioso, filosófico e científico, nos traz o consolo e o esclarecimento, o porquê de nossas aflições, o porquê de nossas dores. Mas de nada adianta todo esse conhecimento, como o próprio título do texto que escolhi para esta noite, não soubermos fazer um bom aproveitamento desses conhecimentos. E existe uma questão também muito importante, pois todas elas são importantes, mas alguns se destacam porque marcam as nossas vidas, a nossa jornada espiritual. E no livro dos Espíritos existe uma questão que Kardec pergunta aos espíritos que o auxiliaram na codificação: o que poderemos fazer para não enveredar no caminho do mal, nesta e em outras vidas? Eles respondem rapidamente e dizem assim: conhece-te a ti mesmo. Então, muitas vezes buscamos sanar ou mascarar as nossas imperfeições, projetando as mesmas em nossos irmãos. E esquecemos o principal fator que é necessário para que sejamos então colaboradores da vontade do Pai, que é a humildade. Humildade essa que é originária da virtude maior, que é o amor. Por todos os conhecimentos do Mestre Jesus foram baseados no amor e na humildade. E toda vez que ele era colocado ou exposto a algum tipo de situação que para uma criatura normal, uma criatura imperfeita poderia ser considerado um constrangimento, ele, na sua elevação espiritual, demonstrava por que ele é chamado de mestre. Um exemplo disso é quando a mulher adúltera foi lhe apresentado e ele, diante daqueles inquisidores, que na verdade queriam pegar em contradição, porque se ele dissesse que não era para condenar aquela nossa irmã, ele estaria indo contra as leis mosaicas, que eram as leis que aquele povo seguia naquele tempo. E se ele dissesse que era para assim condenar, ele estaria indo contra todos os seus ensinamentos. Então, ele disse primeiramente que aquele que tivesse pecados, que atirassem a primeira pedra. E depois, quando se encontrava sós com aquela considerada culpada, ele disse: se ninguém aqui te condenou, quem sou eu para te condenar? Então nós, muitas vezes, que se dizemos detentores de alguns conhecimentos sobre a espiritualidade maior, nos colocamos como juízes perante nossos irmãos.
Começamos por dentro de nossos lares, exigimos a perfeição quando essa não a temos. Em nosso local de trabalho também, muitas vezes queremos apontar os defeitos de nossos irmãos como os juízes, donos da verdade, mas em secreto, assim acreditamos, porque nosso Pai, que é Deus, sabe tudo do que fazemos. Temos uma vida, muitas vezes, cheio de negatividade, trazemos em nossos corações a mágoa, o rancor, o ressentimento contra nossos irmãos. E pior ainda, nos colocamos como a maior das vítimas na maioria das situações. Então, irmãos, reflitamos bem sobre a nossa condição, pois nada adianta termos o conhecimento do Pentateuco, da codificação espírita, sabermos de cor cada pergunta e cada resposta do livro dos Espíritos, se nosso coração é carregado de sentimentos de vingança, sentimentos muitas vezes negativos que alimentamos uma vida inteira, uma jornada, uma existência. E quando desencarnamos, ainda buscamos saciar nossas falhas mal resolvidas, perseguindo os nossos irmãos, tanto encarnados como os desencarnados. Então, irmãos, é nesse ponto que devemos lembrar da reforma íntima. Certa vez, lendo uma obra da literatura espírita, foi colocado que a reforma íntima começa quando que toda vez que formos agir, principalmente naquelas situações em que exige mais amor, mais espiritualidade, refletimos o que o Mestre Jesus faria nessa situação, como ele agiria, o que ele falaria. E daí realmente aí estamos amadurecendo espiritualmente. Não precisamos ter grandes conhecimentos, conhecermos todas as obras da literatura espírita. O estudo é importante para conhecermos, para termos certeza do que falamos, principalmente diante daquelas criaturas que vêm nos inquirir sobre os aspectos da doutrina espírita, que muitas vezes, infelizmente, por alguns são deturpados de forma consciente ou até mesmo inconsciente. Então vamos terminar o texto. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente menciona a santificação de si mesmo, o caminho das zonas superiores da vida é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito. Não por vaidade, mas para que seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Então, irmãos, veja que final muito cheio de elevação, pois é importante, como já falei, nós buscarmos o conhecimento, mas de nada vale termos todo o conhecimento se usamos isso de forma a alimentar o nosso ego, nos enchermos de vaidade e dentro das sociedades espíritas a qual pertencemos, ficarmos querendo ostentar este conhecimento, mas no dia a dia, no mundo lá fora,
nós, diante dos convites que chegam até nós, através das oportunidades de estarmos praticando a verdadeira caridade junto ao nosso próximo, não estamos dispostos a estar servindo. Conta certa vez que havia um eloquente orador da doutrina espírita que fazia a plateia se emocionar diante de suas colocações e de sua facilidade em expor os aspectos da doutrina espírita. Mas também frequentava essa sociedade espírita um irmão muito humilde, que se passava despercebido de todos. Este irmão, então, acabou desencarnando. E depois de algum tempo, também desencarnou o famoso orador espírita. Orador espírita acreditava-se que ia ser recebido com polpas no céu, perdão, no plano espiritual. E lá chegando, procurou aonde estavam aqueles que o iam receber e veio uma criatura com uma certa luminosidade e inicialmente o orador não o conheceu, mas depois de uns certos minutos ele assim o percebeu e viu que a luz daquele nosso irmão era muito grandiosa, enquanto ele estava normal. Então, não se contendo, ele diz: como pode? Eu fui um orador espírita, trabalhei em diversos departamentos da sociedade espírita a qual frequentava, estar numa condição assim, e você era apenas um mero frequentador daquela casa, nunca te vi participar em nenhum departamento. E daí esse nosso irmão que o recepcionou lhe disse assim com toda a humildade: enquanto você era apegado às letras, procurava desenvolver a técnica da eloquência com as palavras, eu procurava praticar tudo aquilo que eu via nas palestras suas. Então, irmãos, vejam, não basta termos o conhecimento, temos que saber fazer o bom aproveitamento deles. E como fazemos isso? É estarmos sempre dispostos a servir. Lembremos do mandamento maior que fala para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas. Mas como poderemos conseguir amar a Deus se não amamos ao nosso próximo? E como vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos se não nos amamos? E a maneira melhor de nos amarmos é alimentarmos, principalmente espiritualmente, com coisas que nos trazem fortalecimento e paz interior.
com sentimentos nobres, vigiando nossos pensamentos, esses que são responsáveis muitas vezes de criar a energia mais elevada ou menos elevada para nós. E se nós estamos bem, conseguiremos sermos instrumentos equilibrados para contribuir para a melhora da sociedade. Vocês já ouviram falar naquele ditado que quando a gente não está bem, não temos condições de estar auxiliando alguém, porque parece um bêbado conduzindo ao outro. Então não tenhamos receio de quando estarmos, mesmo tendo o conhecimento doutrinário que temos, que adquirimos nas sociedades espíritas, através dos grupos de estudo, não tenhamos receio de procurarmos auxílio junto a um atendimento fraterno. Atravessamos momentos difíceis. Esta pandemia vem nos ensinar e nos convidar à mudança de comportamento. Através dos diversos canais das mídias, temos palestras maravilhosas de irmãos nossos, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Arthur Valadares, entre outros muitos trabalhadores da sociedade espírita, da doutrina espírita, Haroldo Dutra, e também muitas obras através destes irmãos nossos. Então, irmãos, sejamos humildes e, acima de tudo, tenhamos gratidão a Deus, este Pai que é todo amor, bondade, justiça. Agradeçamos pelos conhecimentos que chegam até nós. Agradeçamos pelo Mestre Jesus, que em toda a sua elevação se dispôs a vir a este pequenino planeta chamado Terra. Planeta este que, infelizmente, devido à nossa falta de vigilância, é rodeado de energias deletérias. Mas o Mestre Jesus, governador espiritual deste plano, veio e nos trouxe todos os conhecimentos, expôs todo o seu amor por cada um de nós, seus irmãos ainda imperfeitos. Que jamais nos esqueçamos deste mestre amigo, este pastor, que ele disse que nenhuma das suas ovelhas ficariam perdidas. Ele nos disse também que quando nos sentíssemos cansados e fadigados, que o procurássemos, pois o seu fardo e o seu jugo eram leves. Que ninguém chegaria ao Pai se antes não passasse por ele, pois ele era o caminho da verdade, da vida. Então, sejamos todos os dias gratos pela vida, neste mês de setembro, que é feito o convite para a valorização da vida. Lembremos que a maior prova de amor
que Deus pode conceder-nos em cada um de nós é a oportunidade da reencarnação. Que por maiores que sejam as nossas dificuldades, que por muitas vezes parece que iremos fraquejar, saibamos que Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Sigamos o nosso caminho, tendo a certeza que já passamos por muitas dificuldades, pois somos espíritos milenares. Espíritos que já aprenderam muito, mas que ainda muito têm ainda para fazer. Pois Allan Kardec expôs sabiamente que se reconhece o verdadeiro espírita barra cristão pelas suas tentativas de corrigir as suas más inclinações. Então, irmãos, agradeçamos todos os dias a Deus por ter nos criados desde o princípio, pois Ele nos ama muito, assim como o Mestre Jesus, que jamais nos abandona. Então, irmãos, está findado o tempo que tenho para esta live e para agradecer a Deus e esta oportunidade. Convido a todos a juntamente comigo, vamos fazer uma oração. Pai, agradeço-te neste momento por esta oportunidade de mais uma vez poder estar participando desta atividade junto a estes irmãos. Agradeço pela vida, agradeço pela paz, pela harmonia que nos envolve a todo instante em que realmente, de modo sincero e humildes, buscamos-te. O Senhor que é um Pai, que nos ama muito e que permitiu que o nosso irmão, o teu Filho, o Mestre Jesus, viesse até nós há mais ou menos 2000 anos atrás e trouxeste esses maravilhosos ensinamentos que hoje a doutrina espírita relembra, pois esta é o Consolador prometido. Que possamos nós, mesmo diante das dificuldades causadas muitas vezes pela nossa falta de fé, possamos lembrar desses ensinamentos e, como nos ensina a doutrina espírita, buscarmos sempre através de uma fé raciocinada, estar vencendo a cada uma de nossas dificuldades. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, e que assim seja. Então, meus irmãos, muito obrigado e fiquem todos na paz e na harmonia do Mestre Jesus.